Pode aplaudir mais forte, irmãos. Irmãos, é para estas coisas que nós precisamos atentar. É para essas realizações que Deus tem realizado em nossa igreja, que nós devemos focar na nossa vida. Eu sei que a gente fosse abrir a oportunidade para muitos irmãos que estão aqui, para eles falarem o que Deus tem feito na vida deles. Que vai ter muitos irmãos que a gente vai ter horas e horas, fios a fios, ouvindo a obra de Deus na vida dos nossos irmãos. Então, vamos atentar para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Para aquilo que Deus está operando em nosso meio. Irmão Elton é um milagre de Deus. Irmão Elton é uma maravilha que Deus está realizando aqui na nossa igreja. Amém? Até porque o Elton, com toda a dificuldade que ele passou, né? Hoje Deus está passando por um processo de Deus. E é claro, é visível o que Deus está realizando na vida dele. Amém? Hoje ele está ali próximo, mais ao lado do pastor Wendel, ali trabalhando, né? É dessa igreja aqui, mas ele está ali ajudando. E ele fala assim: ó, pastor, eu estou lá, mas a minha casa é aqui. O meu ministério é aqui. E a gente fica feliz de ouvir isso. O que a gente realiza, o que a gente faz, o que a gente consegue fazer é pouco diante daquilo que Deus está realizando. Não é nada, né, irmão? Porque quem faz a obra é Deus. A obra é de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe o Elton. O Elton ontem esteve aqui na reunião, já se inscreveu para a faculdade, né? E ele vai ser um teólogo aí, irmão. Aí. Vai ser um teólogo, vai ser um pastor, professor, né? Ele vai investir no seu ministério pessoal. E é isso que nós estamos sempre incentivando a igreja a investir, irmão. Invista no seu crescimento pessoal, tá? Acadêmico, espiritual, em todos os aspectos. Invista, faça isso. Faça isso, amém? Não fique dando bobeira não, tá? Atenta para o ministério, para o chamado de Deus na sua vida, tá bom, queridos? Nós somos chamados para curar, nós somos chamados para restaurar, para reconciliar o ser humano com Deus, amém? E nós temos que ter, quanto mais ferramenta nós tivermos do conhecimento e da graça de Deus, maior será a proporção na instrumentalidade de Deus na nossa vida, maior será, o nosso alcance é maior. Por que Paulo teve um alcance maior do que os outros apóstolos? Por conta do conhecimento que ele tinha. Ele não considerava aquele conhecimento como nada, ele considerava como refúgio, como lixo, como esterco. Mas na sua humildade, na sua incapacidade que ele reconheceu, Deus usou ele na sua potencialidade, no maior nível que Deus poderia usá-lo. E Paulo fez um estrago no inferno, irmão. Amém? Paulo fez um estrago no inferno, né? Muitas vidas, igrejas foram fundadas pelo ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo se dedicou ao conhecimento, se dedicou à graça do Evangelho. O Evangelho é graça, o Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, amém? O Evangelho é misericórdia. Você entendeu isso, meu irmão? Evangelho é misericórdia. Essa palavra é muito incompreendida, mas a graça de Deus nos alcançou, mano. Eu não sou digno de estar nesse altar, eu não sou merecedor. Não sou, irmão. Se tem uma pessoa aqui que não é merecedora de estar nesse altar, sou eu. Sou eu, irmão. Se eu pegar a Michele para contar todas as minhas faltas e defeitos, vai todo mundo embora da igreja. Cadê minha esposa? Conta aí, nego. Aqui no André, em casa. Fala aí. Hã? Você quer falar? Hã? Se contar, irmão, sobra um. Hã? Glória a Deus, né? Mas é pouco ainda. É pouco. Amém, irmãos? Que nós reconheçamos a graça de Deus, o amor, a
sua bondade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo essa graça manifestada de uma forma tremenda. Sabe por que você está aqui, irmão, sentado? É a graça de Deus. Sabe por que você está vivo, respirando? É a graça de Deus. Vamos lá. Eu quero convidar você a ir lá. 1 Samuel, capítulo 6, o texto que nós lemos. Segunda Samuel, perdão, irmãos. 2 Samuel 5, né? 2 Samuel 6. Oh, glória. Tem uma história que eu sempre conto ela e eu quero contar de novo aqui, para você entender e compreender quanto o amor de Deus é muito grande. Certa vez eu estava lendo um livro e aquela história ela me tocou muito. Diz que lá na Palestina, né, havia dois meninos amigos, um chamado Abdu e outro Mohamed. Os dois eram muito amigos. E os dois caminhavam perto de um desfiladeiro, caminhando, conversando, batendo papo. E no meio daquele papo houve uma desavença entre os dois. E nessa desavença, Mohamed dá um empurrão em Abdu, que Abdu cai, despenca de ladeira abaixo e morre. Mohamed corre até o amiguinho e começa a chacoalhar o amigo e diz assim: o Abdu acorda, acorda, e o menino nada, o seu amigo nada de acordar, de se levantar, porque estava morto. E diz que Mohamed correu até o vilarejo e havia um costume no vilarejo que a pessoa que praticasse um crime, que praticasse algo ruim, e isso é verídico, é uma lei real daqueles que são dessas regiões, né, chamado de nômades. E diz que quando Mohamed correu ao vilarejo, porque havia uma lei ali, que aquele que agarrasse na estaca da tenda do sheik do vilarejo e pedisse misericórdia, e o sheik dissesse assim: ó, entra para minha tenda, então dizia que o fato de ele recebê-lo na tenda é porque aquele menino receberia o perdão e a misericórdia. E aconteceu que Mohamed chegou na tenda, agarrou na estaca e começou a clamar: misericórdia, misericórdia. E diz a Bíblia que, e diz a história que o sheik sai, abre a cortina da tenda e vê aquele menino chorando, gritando misericórdia, e o sheik, sem perguntar nada, diz para ele: pode entrar. Ele entra e se esconde lá dentro da tenda do sheik. Tempo depois, uma multidão de gente vem à porta da tenda do sheik, dizendo: coloca esse menino para fora, porque ele merece morrer. E todo mundo gritava, balbuciava a morte do garoto. E o sheik saiu na porta e disse assim: aqui ninguém entra e daqui ninguém sai. E agarrou na espada: se vocês entrar aqui, vocês morrem, porque ninguém vai tocar no garoto, ninguém vai tocar no menino. Aí alguém grita: mas você não sabe o que ele fez, você não sabe qual é o crime desse menino. E ele falou: eu não quero saber, mas você precisa ouvir. Sabe o teu filho, sheik, teu filho Abdu, ele matou o seu filho. O sheik pega da espada de novo
olha para a multidão, olha para dentro da tenda, para o garoto chorando, volta para fora e diz assim: aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. Ninguém vai tocar no garoto, porque ele agarrou na estaca e pediu misericórdia. E eu abri a minha tenda para lhe receber com misericórdia. Então, a partir de hoje, ele será recebido como meu filho. Tudo aquilo que era de Abdu será dele, mas na vida dele ninguém toca. Você entendeu esse negócio, meu irmão? Um dia nós agarramos na cruz do Calvário e falamos para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque o meu pecado e o teu pecado havia matado o Filho de Deus. Sabe o que Deus fez? Abriu a cortina da graça e disse: vocês podem entrar, porque tudo aquilo que era do meu filho também passará a ser de vocês. Glorifique a Deus nessa noite, irmão, porque a graça e a misericórdia de Deus está sobre nós nessa noite. Versículo 1 diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Diga assim comigo: o nome. Mais uma vez, o nome. Amém. O nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o para fora, ou levando o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa da imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? É uma pergunta de Davi diante do ocorrido que acontecera naquele momento. E eu quero que você nessa noite, meu irmão, porque hoje eu quero falar da condição que se deve ter para podermos levar a arca de Deus. Davi faz uma pergunta: como é que eu posso levar a arca de Deus? Como trarei a mim a arca de Deus? Eu quero que você curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, pedir pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua unção, a tua misericórdia, o teu amor, a tua revelação. Ó Pai, que possamos nessa noite, Senhor, compreendermos a tua vontade, o teu querer sobre nós. Que possamos nessa noite entendermos, ó Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Ó Pai, mediante esta palavra que lemos, que tu nos dê graça, revelação e sabedoria. Pai, que no meditar da minha alma e do meu coração, e no abrir da minha boca, Senhor,
possamos ser abençoados pela tua palavra, que as vidas que aqui se encontram, teus filhos, o teu povo, a tua igreja, possam ser abençoados nesta noite, Pai, pela tua bondade. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Davi, nós compreendemos na palavra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que, desde a sua juventude, ele amou a presença de Deus. Davi honrava a Deus. Davi buscava estar sempre na presença de Deus. Davi, ele não brincava em ser cristão. Em ser crente, em ser um homem, em ser um servo de Deus. Davi tinha temor no coração. Davi era um homem que, na sua sensibilidade, desde a sua juventude, a sua a maturidade como homem e já rei, Davi foi um homem sempre amante daquilo que podemos dizer presença de Deus na vida do ser humano. Após o pecado de Davi, que está lá em 2 Samuel capítulo 11, diz que Davi, no momento da vida dele, de um deslize espiritual, Davi pecou. Ao olhar da janela uma mulher que tomava banho, Betseba, Davi procurou saber quem era aquela mulher, e a Bíblia diz que era mês de os homens, ou era primavera, tempo de os reis saírem à guerra, e diz a Bíblia que Davi ficou na sua casa, no seu palácio, descansando. Mandou Joabe, mandou seus capitães, seus soldados militares a guerrear na guerra por ele. Davi havia pensado: eu já guerrei tanto, eu já lutei muito na minha vida, agora eu vou dar um pouco de descanso a mim. E diz que ao momento que ele passeava pelos corredores do seu palácio, ao olhar a janela, ele viu uma mulher, e ele tomou informação daquela mulher, chamou aquela mulher, deitou-se com aquela mulher, e era a mulher de Urias, Betseba. Davi caiu no pecado de adultério, e diz a Bíblia que Davi sofreu muito por conta desse deslize moral dentro da sua casa, da sua família, ao seu filho Absalão, a morte, a uma situação que criou frutos amargosos para a vida de Davi. E diz o texto que Davi, ele buscou em Deus o arrependimento. O problema não é o fato de se somos pecadores ou não, se temos méritos morais ou não, se a nossa vida ética, moral, seja ela religiosa, espiritual, dentro da igreja ou na sociedade, não é o importante no sentido de que esse mérito nos garanta a salvação. Não, nós santificamos a nossa vida, nós andamos na verdade, porque nós amamos a Deus. Não há uma troca, uma barganha com Deus, de dizer: ó, eu sou justo, eu sou correto, olha, eu não faço nada de errado, eu não peco, na medida de dizer que o mérito próprio é a condição de salvação do ser humano. Não, de maneira nenhuma. Esse mérito não está em mim, não está em você. Deus não te escolheu, meu irmão, porque você é bom. Deus não te escolheu porque você é santo. Deus não te escolheu porque você não fala palavrão. Deus não te escolheu porque você não peca, não faz nada de errado. Deus te escolheu porque a sua graça é tamanha, e você correspondeu a esta graça. Não foram os seus méritos pessoais, mas foi na ação de que quando você ouviu o Evangelho, de que quando você ouviu que crucificaram o Senhor Jesus pelos nossos pecados, você se arrependeu da condição que você se encontrava. E Davi não era um dos melhores. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nesse momento, esse homem, segundo o coração de Deus, deslizou, caiu. Mas a primeira coisa que Davi fez foi por porta.
Salmo 51 é a oração de Davi. Nós precisamos ter um coração, irmão, segundo o coração de Deus. Um coração que ama a presença de Deus. Um coração que está sujeito ao pecado. Mas é um coração que mesmo na falha se quebranta, se arrepende, se constrita diante de Deus, se contrista diante de Deus, se arrepende do mal que praticou e clama: tem misericórdia de mim, ó Deus. E diz que Davi, no Salmo 51, no âmago da sua oração, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E ainda nessa profundidade de oração, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Não retires de mim, Senhor, a tua presença. Quem ama a presença de Deus aqui, meu irmão? Ora candará, baixei candarei macarabá. E esse amor, essa alegria, essa paixão de Davi pela presença de Deus, e a presença de Deus estava simbolizada na arca do concerto que Moisés havia construído por mandamento de Deus. Diz a Bíblia que um dia Davi diz assim: por que a arca de Deus está longe? Por que a arca de Deus não está próximo de nós? Por que a arca de Deus não está aqui em Jerusalém? Ao contrário de Saul, ele é o perfeccionista. Saul é aquele que, na medida de querer prestar um culto, ele desobedece. Quer dizer, o culto é mais valioso do que a obediência da palavra, porque ele havia recebido uma ordem. Olha o que Saul fez. Saul havia recebido uma ordem de Samuel, que disse para ele: olha, Saul, você vai matar os amalequitas, você vai matar o rei dos amalequitas, você vai destruir tudo que tem lá, e você não traga boi, você não traga nada, você não pompe nada. E Saul foi. Ele fez meio que aquilo que foi lhe ordenado. Deixou o rei vivo, pegou os melhores bois, as melhores ovelhas e trouxe para Israel. E com a cara de pau lavada, ele chega todo contente, todo feliz, dizendo: cumpri a ordem que foi me dada. Mas Samuel diz assim: mas e esse mugido que eu estou ouvindo? E esse balido aí de vacas e de ovelhas que eu estou ouvindo? Ah, não, Samuel, isso aí eu trouxe para nós adorar a Deus. Eu trouxe esse gado, o melhor que eles tinham, para nós sacrificarmos ao Senhor. Aí Samuel olha para ele e falou assim: olha, meu filho, rasgado de ti foi o teu bem e dado a outro. Sabe por quê? Porque Deus não se alegra com sacrifícios e oferta de bois e ovelhas, desde que se obedeça a sua palavra. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E ele no afã de querer ofertar, de querer cultuar, de querer fazer o melhor, ele estava desobedecendo aquilo que Deus havia ordenado. Ao contrário de Saul, da sua beleza física, da sua altura, Davi era o contrário de tudo aquilo que se desejava de um rei.
Davi era feio no sentido visão, né, religiosa judaica, porque era ruivo, e eles tinham uma noção de que ruivo era amaldiçoado, porque era da cor do barro, da cor da terra, como Adão. Davi era o filho caçula, não tinha o direito e não tinha o privilégio de se assentar na mesa na hora do almoço junto com os irmãos, não tinha o privilégio de estar em casa, mas uma coisa Davi tinha no coração. Enquanto muitos estavam sentados no sofá da casa, sentado na mesa, deitado, descansando, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Deus olhou para Davi e falou assim: é esse aqui, porque esse aqui cuida das ovelhas, e se ele cuida de ovelhas, como é que ele vai ser com as ovelhas do meu pasto, com as ovelhas do meu reino? Davi é levantado, é ungido, consagrado a rei diante dos seus irmãos, é honrado diante da sua família, passa pelo processo da unção ao trono. E a primeira coisa que Davi, ao sentar no trono, a primeira coisa que Davi pergunta, não era quanto havia de riqueza deixada por Saul, não era a condição do estado a qual se encontrava o reino. A primeira coisa que Davi pergunta: aonde está a arca de Deus? Davi pergunta: onde está a presença de Deus? Porque Davi entendia que o seu reinado era um reinado levantado pelo próprio Deus, e não tinha como reinar, não tinha como delegar, não tinha como ordenar, se a presença de Deus não estivesse sobre o reino, não estivesse sobre a sua vida. E diz a Bíblia que Davi pergunta, ajunta homens, ajunta militares, pede conselho, e de que forma trariam a arca de Deus para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi toma conselho. A única coisa que Davi fez, na qual Deus não se agradou naquele momento, não foi a postura de Davi, nem a conduta. É que fizeram um carro novo para a arca. Vamos trazer a arca da casa de Abinadab. Fizeram um carro novo, pegaram cantores, colocaram na frente da arca, pegaram a arca na casa de Abinadab e colocaram com bois, em carros novos. Filhos, Aiô e Uzá, filhos de Abinadab, um à frente e o outro andando ao redor da arca, preocupado com a arca, vendo como a arca ia andar até o seu destino final. E diz a Bíblia que no meio do caminho, por um declive da estrada, o carro que os bois carregavam balanceou. A arca de Deus ia cair, e Uzá, na sua irreverência, agora preste muita atenção nisso que eu vou dizer, meu irmão. A atitude e a conduta de Uzá era boa na intenção, mas era ruim no feito. Você já ouviu dizer que de boa intenção o inferno está cheio, meu irmão? Nem sempre boas intenções são válidas para o reino de Deus. Boas intenções não são válidas para a sua vida espiritual. Boas intenções não são válidas naquilo que dizemos que tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. A intenção de Uzá foi boa. Peraí, não vamos deixar a glória de Deus cair. Não vamos deixar
a arca de Deus cair no chão. Espera aí. Na sua boa intenção, ele coloca a mão aonde não era para colocar a mão. Aprenda uma coisa aqui, irmãos. Tem coisas que não é por direito seu colocar a mão. Não. Aprenda esse princípio. Tem coisa que não é da sua alçada. Tem coisa que não é da sua fachada. Tem coisa que não lhe permite opinar e nem ter boa intenção em algumas áreas. Isso não nos permite algumas coisas. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. O diabo não diminui a glória de Deus. O diabo não diminui a glória de Deus. Ele pode ser o diabo, ele pode pintar e bordar no mundo que seja. Deus é o mesmo, sempre será. Você e eu não acrescentamos em nada e nem diminuímos em nada a glória de Deus, meu irmão. Não. Deus é e sempre será. Vocês estão entendendo, meu irmão? Ele é, meu irmão. Ele é. Eu e tu somos apenas trapo de imundícia. No sentido, sabe, as nossas obras de justiça não é nada. Se o mundo inteiro falasse assim, eu não acredito em Deus, Deus não ia ficar triste, porque ele continuaria sendo Deus. Se o mundo inteiro dissesse, eu não vou mais servir a Deus, Deus não deixaria de ser Deus. Então, pegaram o carro, colocaram a arca do concerto vai. Um toca tambor, o outro toca o violino, o outro toca a guitarra, o outro toca a bateria, né, no sentido moderno da fala. Um dança, Davi está dançando, está sacrificando diante da arca. Todo mundo bem intencionado, mas não compreenderam a condição de como se deveria levar a arca de Deus. Eles não compreenderam. Não é porque não havia essa compreensão, é porque não buscaram nas escrituras o modo e a condição, o critério de como se deveria levar a arca de Deus. O desejo era bom, a intenção era boa, mas as motivações eram erradas. A forma como foi feita estava errada. Uzá, quando viu a arca capengar, ele coloca a mão e diz a Bíblia que naquele momento ele morre ferido. O lugar se chamou Pérez Uzá porque lhe foi passado um corte, praticamente ele foi dividido pela sua irreverência. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a glória de Deus, meu irmão. Não brinquemos com aquilo que de fato é nos dado com maior alegria da parte de Deus, com aquilo que é nos dado de graça, que é um privilégio de eu e você levar dentro de mim e de você, de nós, como igreja, a presença de Deus. Peraí, pastor, está dizendo que não pode brincar, mas tem algumas coisas aí que não... Peraí, irmão. Peraí, amado. Deixa eu explicar para você de que forma nós podemos brincar com a glória de Deus. Até mesmo nas boas intenções. E até mesmo naquilo que nós dissemos que é um culto a Deus, no sentido de que queremos que a glória de Deus seja elevada, quando Deus não precisa de ajuda humana para que o nome dele seja glorificado, meu irmão. O desejo é bom,
alegria é boa, a festa é boa, mas a forma estava sendo errada. Uzá morreu. Agora vamos retornar lá para a casa de Abinadab, meu irmão. Na casa de Abinadab a arca ficou por muitos anos. Abinadab era um homem importantíssimo em Israel. O nosso conceito de posição religiosa, social, não nos faz diferente, nem melhor, nem maior diante de Deus. Não nos faz, meu irmão. O nosso conhecimento que temos da Bíblia não nos faz melhor, desde quando aquilo que fazemos por conhecimento claro e objetivo seja de fato baseado na palavra, com clareza, com objetividade, não com subjetividade. O que estava acontecendo ali era subjetivo. Há um culto que não era culto, era subjetivo a um desejo de adoração, mas que de fato não havia adoração. Havia alegria momentânea, havia festa, havia coisas boas, carro novo, todo mundo cantando, se alegrando, mas não havia a reverência, o conhecimento prático, a aplicação daquilo que de fato devia ser aplicado. É aí que muitas das vezes pecamos e erramos na nossa condição de tudo está muito bom, de tudo está muito certo, de tudo está muito correto, e achamos que podemos fazer alguma coisa pela glória de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante, meu irmão. A nossa religião pode ser a pior arma contra nós. A nossa religião pode ser para nós o nosso próprio juízo diante de Deus. O nosso achismo e o nosso querer e os nossos desejos pode ser o pior juízo contra eu e contra você. E aquilo que você acha não aumenta e nem diminui aquilo que Deus é. Você quer entender como Deus é, meu irmão? Sabe qual é o maior problema do ser humano? Sabe qual é o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano, meu irmão, é o ser humano compreender a ele mesmo. Quando você quer compreender os outros, a vida dos outros, a forma operante de como se age na vida dos outros, é o pior processo de religião na nossa vida. O pior desespero do ser humano é encontrar ele mesmo nele mesmo. Você está entendendo, meu? E quando nós queremos esconder que de fato nós somos em nós mesmos, a primeira opção que nós encontramos, a primeira opção que se encontra para eu não me encontrar em mim mesmo, é a forma de religião. Tudo aquilo que como eu posso deixar claro, tudo aquilo que suaviza a consciência, que muitas das vezes a nossa forma de suavizar a nossa consciência não é na pessoa do Cristo crucificado, porque Jesus não suaviza, Jesus ele purifica a consciência do ser humano. Só que a nossa forma de religião é só para suavizar, deixar suave o negócio, bem no superficial, porque a gente não queremos encontrar nós mesmos, porque se a gente olhar para dentro de nós mesmos, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Só podridão, só pecado,
adultério, prostituição, mentira, falsidade, inveja, ódio, raiva, coisa que não se manifesta no sorriso do religioso. Dança, se alegra, profetiza, entra no mistério, mas o coração está cheio de malignidade. E Jesus falou que enganoso é o coração do ser humano, e o coração do ser humano é cheio de impureza, de prostituição e de pecados. O meu e o seu, irmão. O teu coração está limpinho, e a condição do teu coração para se manifestar na glória de Deus está limpinho. Você está cheio de pureza, de santidade. A primeira opção que a gente encontra é o ritual, o ritualístico. Aquilo que é ritualístico nos ajuda nos simboliza algumas coisas daquilo que é espiritual, tá, irmão? A arca era um símbolo da presença de Deus. No mundo das ideias e das formas, né, como diz a filosofia, o próprio Platão, ele tinha esse entendimento de que aquilo que nós vemos hoje como matéria de formas, no céu, em algum lugar que transcende a matéria, existe o original. Ele diz assim: se nós temos cavalos, então existe uma forma original daquilo que nós temos aqui no mundo real, que na verdade é o mundo irreal. E essa forma que existe lá, que o Evangelho compreendemos que existe um reino espiritual, essas formas, elas transcendem o tempo e o espaço, e a sua beleza é muito mais daquilo que nós enxergamos aqui. Então, quando Deus disse assim para Moisés construir a arca, a primeira coisa que Deus fala, diz assim: você faça da forma e do jeito que te foi mostrado no monte. Quer dizer, aquela arca, em algum lugar havia uma original que era diferenciada em perfeição daquilo que era imperfeito. Então a nossa liturgia, o nosso culto, o nosso dançar, o nosso carregar a arca, o nosso símbolo é apenas algo irrisório diante da perfeição divina do Deus vivo. Então não se apega àquilo que é irrisório, irmão, porque aquilo que é irrisório vai passar. Mas se apega àquilo que é sobrenatural, glória do Deus inacessível. Mas é inacessível para quem tenta entrar na glória por meio de rituais litúrgicos e de méritos próprios. A única forma de entrar na presença do Altíssimo, de tocar na arca de fato, de contemplar a formosura diante do trono da glória, é somente como está escrito lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 7, se não me falha a memória, que por meio do sangue de Jesus Cristo, o véu se rasgou e um caminho foi aberto para nós adentrarmos no Santo do Santo e contemplar a verdadeira glória de Deus. Aquilo que você vive aqui é só formas e ideias de algo que será perfeito no céu. Então não tente defender aquilo que não é nada diante da glória eterna, meu irmão, porque só vai alcançar essa glória eterna quem passou por meio do caminho vivo, consagrado pelo sangue de Jesus. Então tem muita pessoa presa no irrisório, muita pessoa presa no púlpito, no altar, no violão, no teclado, na porta da igreja, nas cadeiras, presa, e vão ficar presa nisso, porque eu não troco a liturgia e nem formas por aquilo que é real e verdadeiro. O meu culto é meu, o teu culto é teu. Então você
tenha a graça de entender que você tem que entrar no Santo do Santo, por meio do pastor André, não, do pastor Marco, não, pelo A, pelo B, não, se o culto tá bom, não, mas é por meio da cruz de Jesus, pela graça de Cristo, pelo amor. Não queira defender uma coisa que você não pode defender, não queira segurar uma coisa que você não pode segurar, não tente defender uma coisa que não precisa de defesa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Entenda que a sua vida, aleluia, ela está impregnada da glória de Deus. A glória de Deus tem que se manifestar em você todo dia, porque o próprio Cristo disse: eu e o Espírito, o próprio Deus, viremos a Ele e nele faremos morada. Você é morada do Deus Altíssimo. Então Davi pensou: como é que eu vou trazer a presença de Deus a mim? Como é que eu vou trazer a arca de Deus para mim, se Uzá morreu? Aí, voltando para a casa de Abinadab, homem importante na esfera social, política, religiosa. Vamos deixar a casa, quando a arca veio dos filisteus, estava lá no templo de Dagon, que eles haviam roubado a arca. Aí estava na casa, botaram na casa de Dagon, que os sacerdotes de Dagon entraram um dia à noite lá, colocaram a arca lá em sujeição ao Dagon. Quando eles acordaram de manhã, eles viram diante da arca o Dagon com a cara no chão, diante da arca de Deus. Aí colocaram o Dagon de volta no lugar. No outro dia, as mãos, cabeça e perna de Dagon estavam quebrados. E a glória de Deus, sabe por que? A condição que eles estavam, não podiam receber a glória de Deus. E eles começaram a receber pragas, tumores. E eles procuraram saber de que forma que eles deveriam resolver o problema. Eles disseram: devolve a arca a quem é de direito. Devolveram a arca, colocaram na casa de Abinadab, homem importante. A diferença de ela estar na casa de Dagon, de um Deus pagão, sabe o que era, meu irmão? A reverência. Porque até Dagon tinha reverência diante da arca, mas Abinadab jamais teve reverência. Importante na religião, importante na sociedade, importante nos seus méritos e conceitos, mas nunca teve respeito na arca de Deus. Porque você vai ver o diferencial lá na frente. Olha só, a arca dele ficou anos, mas você nunca ouviu que Deus abençoou a casa de Abinadab, porque a arca estava na casa dele. Sabe por quê? A arca era só simplesmente uma mobília para ele. Era simplesmente algo comum, que ele nunca deu valor. E isso reflete na vida de Uzá, que era o seu filho, que no momento que a arca está a caminho, ele coloca a mão aonde não devia colocar a mão e morre. Davi teme e dizia: agora, como é que eu vou trazer a arca de Deus para mim? No meio do caminho tinha a casa de um homem que na sociedade não era nada. Um homem que no contexto histórico de Israel era desconsiderado, Obed-Edom. Que o mesmo nome, Adão, Obed-Edom, Adão, era um significado de maldição. Que tinha que morar longe de quem não podia viver junto. No meio do caminho, da estrada, tinha a casa de Obed-Edom. Homem desprezado, ninguém considerava, ninguém dava nem aí para ele. Não era uma pessoa de posição social nem religiosa no seu contexto. Mas quando disseram para ele: mas pode deixar a arca de Deus na sua casa? Ele falou assim: pode trazer, porque eu sei que é a presença de Deus. Você entendeu, meu irmão? Que não importa a tua posição, não importa quem você é. Se você é desprezado na sociedade, o importante é o valor que você dá à presença
na sua vida não pode estar vinculada a pessoas, a religião. Não, a presença de Deus, ela tem que ser notada na sua própria casa, porque diz a Bíblia que quando Obed-Edom recebeu a arca de Deus, 3 meses Deus abençoou a vida de Obed-Edom. Deus vai abençoar a sua casa, meu irmão. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua vida. Por quê? Porque você ama a presença de Deus. Não pode ser ninguém. Pode ser falho, até pecador, sim. Mas se há arrependimento no teu coração, a presença de Deus é notória. Davi ficou sabendo que Obed-Edom estava sendo abençoado. Muitas pessoas vão saber que a tua vida vai ser abençoada por Deus, está sendo abençoada por Deus. Aí ele resolve: opa, peraí, eu também quero a bênção, eu também quero milagre na minha vida. Só que aí ele entendeu de que jeito deveria se trazer a arca. Olha só como era para ser trazida a arca, meu irmão. 2 Samuel 16. Perdão, 2 Crônicas, irmãos. Perdão. 2 primeiro, peraí. 1 Crônicas, capítulo 16. Eu vou começar aqui no capítulo 15, versículo 15. É um texto. De que forma que a mesma passagem que nós estamos pregando, só que lá está lá em 1 Samuel e aqui está em 1 Crônicas. Ela está em 2 Samuel, aqui está em 1 Crônicas, tá? Capítulo 15, verso 15, olha o que diz: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde? Aonde? Sabe o que significa isso? Responsabilidade, meu irmão, com a presença de Deus. A responsabilidade com a glória, com a arca, ela é pessoal. Os filhos de Israel, ou os filhos dos levitas, trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Nesse capítulo 16: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando de Davi oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Aí, irmão, eles começaram a celebrar, começaram a fazer festa. Nada vem, por mais que seja novo, por mais que seja bonito, por mais que seja muito bem preparado liturgicamente, nada pode sobressair como prioridade aquilo que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então tudo que é feito na igreja tem que ser conforme a palavra de Deus. Tudo que deve ser feito na sua vida tem que ser feito conforme a palavra de Deus. Tudo que é feito na sua casa, na família, conforme a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a presença, a arca, ela não está praticamente no seu ombro fisicamente, mas ela está introduzida no seu interior, da sua alma, do seu coração.
responsabilidade da presença e da glória de Deus, nós temos que carregar mediante a palavra do Deus verdadeiro. Se coloque de pé, meus irmãos. Davi, irmão, era um homem segundo o coração de Deus. E nessa noite você está aqui. Deus conhece as suas falhas. Deus conhece os seus pecados, como conhece os meus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem não peque, não há quem não faça o bem. Todos se desviaram. Todos nós somos falhos diante de Deus. Só que o diferencial, antigamente só recebia a presença de Deus profetas, reis e sacerdotes. Hoje, pela graça infinita de Cristo, você, eu, qualquer um pode receber a presença de Deus. Você tem a presença de Deus, meu irmão. Você tem a presença de Deus. E o que diferencia eu e você do mundo é a presença de Deus. O que diferencia eu e você daqueles que não têm é que quando você passa, as pessoas veem a glória de Deus em você. Agora, tenha responsabilidade, meu irmão. Tenha temor, tenha tremor em levar aquilo que você mais tem de precioso na sua vida, aquilo que é mais de precioso que Deus entregou ao homem, que é a sua presença. O homem na antiguidade recebia por porção. Hoje nós recebemos na plenitude. A pessoa do Espírito de Deus habita em mim, habita em você, meu irmão. Hoje nós não levamos a presença de Deus por símbolos de arcas e de liturgia. O que atrai a presença de Deus é o coração do homem. Coração contrito, coração quebrantado, arrependimento, reconhecer que é pecador, reconhecer que é falho. É isso que traz ao coração do ser humano a presença de Deus. Não é o seu mérito, não é a sua religião, não são as nossas meias verdades, mas é a verdade de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar. Canta aí alguma coisa, canta alguma coisa comigo. Como Rei Davi, Cante. quero te louvar. Quebrante-se na presença de Deus. Minha alma canta aqui, Em adoração. em adoração. Digno és de louvor. Dignas de louvor. Se quebrante diante do Senhor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Vamos lá, igreja, cante, diga. Eu quero te louvar.
Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és comigo. Tu és fonte de água viva. Adora, igreja, adora o Senhor. A presença de Deus já está aqui sobre a tua vida, para te preencher, para te encher, para te renovar, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Aleluia, a presença de Deus é notória neste local. Como rei Davi, quero te louvar. Quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor. Em adoração. Digno és de louvor. Meu prazer é te dizer te amo, ó Senhor. Feche teus olhos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos pela tua grandeza e majestade, pela tua presença que é real em nosso meio. Obrigado, Senhor, Pai, que de um jeito maravilhoso, de um modo tremendo, tu tens, Senhor, renovado a nossa fé, tu tens, Senhor, restaurado, Senhor, nosso ânimo. Ó Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, nós podemos sentir a tua presença em nosso meio. Ó Pai, reconhecemos que não somos dignos, que não somos merecedores, mas aprove a Ti pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo sacrifício vivo, santo e agradável do Teu Filho Jesus na cruz. É que estamos aqui, é que podemos glorificar o Teu nome, é que podemos entrar na Tua presença, ó Deus, e contemplar a Tua glória. Ó Deus querido, levanta o Teu povo, restaura as famílias, assim como Tu abençoaste a casa de Obed-Edom. Abençoa o Teu povo em todos os aspectos, em todas as áreas. Senhor, prospera os Teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja, vem sobre os levitas da Tua casa, sobre, Senhor, o ministério de louvor, sobre o ministério, Senhor, pastoral. Vem com a Tua presença, Senhor, sobre o ministério das irmãs, dos varões, sobre o ministério dos diáconos, Senhor, sobre cada vida nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por